Rapaz, irmãos. Irmãos, eu queria primeiro falar para vocês que eu estou muito feliz de estar aqui, como eu sempre falo, de fazer parte dessa congregação. E essa semana que começou, segunda para cá, eu tive uma semana meio difícil. Começou meio complicado. E aí eu... Deixa eu só ver se eu não tô fazendo barulho, não. Bom, eu tive uma semana meio difícil, tem sido complicado e tudo mais, né? Mas como o pastor pregou daquela vez que ele teve que dividir a pregação em duas partes, teve uma coisa que ele falou que ficou na minha cabeça, que se a gente não... Por que Deus vai se relacionar com a gente se a gente não quiser se relacionar com Ele, né? Se a gente não quiser estar mais próximo dele. E o que aconteceu foi que eu vou tentar resumir, mas em 2022 a gente mudou, eu, a mãe dos meninos e os meninos, a gente mudou para um apartamento em São Caetano, por causa deles principalmente, né? Por causa da saúde e educação e tudo mais. E a gente foi para esse apartamento, e é um apartamento que era no primeiro andar, e aí tinha o apartamento de baixo, que era no térreo, né? E, assim, quase que imediatamente a gente começou a ter muito problema com o vizinho de baixo. Ele morava lá já fazia desde 2015, desde quando o prédio foi fundado. E o Dan e o Thomas, eles eram ainda menores do que eles são agora, né? O Thomas tinha acabado de nascer e o Thomas tinha acabado de nascer e o Dan tinha ia fazer 2 anos. Eles não entendiam, né? Não sabem o limite do barulho, o que pode fazer, o que não pode. Né? Eles acordam muito cedo, eles acordam às vezes 6h30, às vezes 5 horas da manhã. Eles têm um horário muito bagunçado porque a mãe deles sai muito cedo para trabalhar. Então, assim que ela levanta, eles levantam também. E aí a gente começou a ter muito problema com esse vizinho. Esse vizinho, ele é um casal, né, na verdade. Um casal que morava lá embaixo já fazia muito tempo. A gente ficou sabendo que eles sempre tiveram problema com todo mundo no prédio. Sempre tiveram problema com quem morava no apartamento de cima, né? Que eles são do 5, a gente era do 15. Sempre tiveram problema com quem morava no 15, que é todo mundo que alugava ia embora. E com o pessoal até com o pessoal da cobertura, né? Com um prédio de assim, uns 4 andares, e a cobertura eles tinham problema com todo mundo. Absolutamente todo mundo. Não podia fazer nenhum tipo de barulho. O marido do casal, né, o Marcelo, ele se comportava como se ele fosse xerife do prédio. Não pode fazer barulho em determinado horário, não quero, não quero, não quero. Enfim, aconteceu. E a gente começou a ter problema com eles. Aí a gente tentou resolver de todo jeito possível. A gente tentou... Nessa época eu estava completamente afastado de Deus, não ia na igreja, não orava, não fazia nada. E aí a gente tentou com as nossas próprias forças, né? Vamos conversar com ele, vamos falar com o síndico, vamos ver o que dá pra fazer. Fui até a porta da casa dele. E uma coisa curiosa que acontecia é que quando algum homem confrontava ele, ele ia com mais calma. Mas se era uma mulher ou se eram meus filhos olhando da sacadinha para ele tentava intimidar. E aí foi indo. Aí no começo de 2024 eles até abriram uma ação contra a gente, tentaram levar a gente para a justiça, fizeram uma... Eu não vou lembrar o nome, mas é uma tentativa amigável de resolver o problema, né? Ver se a justiça intervia de algum jeito, já que o síndico não podia dar multa pra gente, porque a gente não estava fora do horário, e foi indo. Nossa, foi um atrito constante, assim, toda hora a gente não podia fazer nada. E pra, entre aspas, retalhar a gente, ele batia no teto dele, né, que refletia no nosso chão toda vez que os meninos faziam algum tipo de barulho. Mas assim, o barulho que os meninos faziam era andar pela casa, porque a acústica do prédio é muito ruim, né? Então eles andavam pela casa, às vezes derrubavam uma coisinha, nunca fizeram nada de mal, assim, de derrubar coisa, de fazer barulho por maldade. A gente via que ele tinha problema com a gente mesmo, com quem morasse em cima. Enfim, foi acontecendo tudo, aí eu fui morar sozinho, os meninos ficaram lá com a mãe deles. E aí, a partir do momento que eu comecei a vir aqui em dezembro, eu falei, não, agora eu vou levar a sério o fato de eu ser cristão, porque eu fui cristão só de título, né, da minha vida inteira. Aí eu falei, não, agora eu vou levar a sério, eu vou fazer do jeito certo. E aí, irmãos, ele continuou
oprimindo a mãe dos meninos, oprimindo os meninos. Ele chegava a xingar ela do lado de fora, né? Era uma sacadinha que ele tinha um pátio assim, né? Ele tem um pátio do lado de fora e aí dá pra ver o nosso apartamento em cima. Aí ele xingava ela, ele batia no teto constantemente batia demais. E aí um dia conversando com o pastor Antônio e com a Lica, eles falaram, a gente teve problema com o vizinho também uma vez, mas a gente como filhos de Deus, a gente tem o direito de pedir pra Deus resolver isso, né? Eu falei, tá bom, então vamos orar. E aí nessas orações eu acabei aprendendo também que a gente devia orar pelos nossos, entre aspas, inimigos, né? Porque são pessoas. Os nossos inimigos, na verdade, como a Bíblia fala, são principados e potestades. Que era o caso ali, né? E aí eu falei, tá bom, vamos orar pelos nossos inimigos, vamos orar por essas pessoas. Nesse período todo que eu vim congregar com vocês, vim participar dessa igreja. E aí o que aconteceu? Depois que eu falei com o pastor, comecei a orar, intensificar as orações e falei, bom, já que eu vou andar com Deus, eu vou andar de verdade. Fui fazer meus jejuns. Falei, bom, vou fazer o jejum porque não é nada que a gente faz para ganhar nada em troca, mas é porque a gente sabe que é para agradar a Deus. Então eu vou fazer. E aí o que acontecia? Toda vez que eu estava sozinho em casa, fazendo jejum, que eu fazia sempre quando os meninos não estavam em casa, para poder orar e estudar a palavra, ele fazia a baguncinha dele lá no nosso apartamento. Então, se eu estava aqui na igreja, às vezes, os meninos estavam sentados no sofá, não estavam fazendo barulho nenhum, ele estava batendo no teto, tentando oprimir a mãe deles, tentando assustar os meninos. O Dan, ele já não sabia mais o que fazer, porque ele não podia andar em casa, não podia brincar, não podia nada. E aí começou a acontecer isso. Toda vez que eu vinha, às vezes eu vinha pra igreja, eu recebia mensagem dela falando, ele tá fazendo bagunça aqui, tá batendo no teto, tá assustando os meninos e tal. E eu falava pra ela, não, fique em paz. Segue a sua vida, das 8 às 10, não tem o que fazer, o síndico falou e tudo mais. E continuei orando, continuei falando, Deus, se esse cara tá se sentindo tão mal dentro desse apartamento, se ele não gosta desse apartamento, se tá tudo ruim, então manda ele pra um apartamento, pra uma casa que ele se sinta melhor. Não quero que aconteça nada de ruim com ele, porque isso não é o papel de um cristão, né? Eu falei, então faz ele e a esposa dele mudarem para um outro lugar que eles se sintam melhor. E aí, tava contando pro pastor, na sexta-feira eu recebi mensagem de que o apartamento 5 estava vazio. O apartamento 5 está completamente vazio, ele meio que saiu do apartamento sem ninguém saber, porque o dono do apartamento estava tentando entrar. E o acordo dentro desse prédio é um prédio só, sem guardinha na guarita, né? O acordo do pessoal é mandar uma mensagem no grupo para falar, tem alguma pessoa tentando entrar em determinado apartamento e esse apartamento, a gente não conhece essa pessoa. Alguém conhece? Pode abrir? Pode liberar a porta para essa pessoa? E aí eles começaram a mandar mensagem e a mãe dos meninos falou, parece que não tem ninguém no apartamento 5, né? Eu falei, é mesmo? Que estranho. Dá uma sondada. E aí foi vendo as mensagens, foi conversando e tal. E aí ele mandou uma mensagem que ele saiu do apartamento, ninguém sabe como, ele saiu do apartamento, mas ele tá só dando os retoques, os reparos finais, para ele poder entregar pro dono. E aí eu tava até conversando com a minha mãe ontem, que é muito engraçado que durante todo esse tempo que ele morou nesse apartamento foi alugado, né? Então, se você supõe que um apartamento alugado seja mais fácil dele sair do que a gente que tinha um apartamento que era próprio, né? Entre fazer toda a negociação, vender e sair do apartamento, uma pessoa que está alugada, a gente imagina que seja mais tranquilo, porque se uma pessoa está lá desde o começo desde a fundação do prédio, provavelmente o contrato dela já venceu, já tem algumas facilidades, né, de poder sair a hora que quiser. E ele nunca quis sair, ele sempre quis ficar e sempre arranjou confusão com todo mundo conhece o perfil dele e tem esse perfil muito engraçado de que toda vez que um homem vai confrontar ele e fala, pô, mas isso daí tá errado, não pode fazer isso e tal, aí ele abaixa a bola. Mas se é uma mulher, se é a mãe dos meninos, se é os meninos, aí ele tenta crescer pra cima deles. E aí como o pastor sabia, eu imediatamente já mandei uma mensagem pro pastor e falei que é uma resposta, né? É uma resposta de Deus por depois de tanto tempo assim afastado dele, quando você começa a andar com ele e ver o
que ele quer fazer da sua vida e falar para ele, ó, Senhor, faz o que você quiser, eu tô aberto a qualquer coisa. Que nem eu falei da outra vez que eu testemunhei, né? Eu não queria tanto dar aula de inglês, mas Deus preparou essa vaga, então ele até aliviou a tensão de dar aula, né? Eu tava até conversando com a Pri falou, pô, pra que ficar nervoso? Você tem tanto tempo de casa. E é isso, irmãos. Foi uma batalha longa que eu tentei vencer sozinho, que eu tentei vencer com o meu próprio braço, mas ela foi resolvida em tempo recorde com oração. E eu agradeço a Deus por isso.